Olá, eu sou Marcos Terena, criador do primeiro movimento indígena aqui no Brasil. Eu nasci numa pequena reserva do meu povo, em pleno Pantanal do Mato Grosso do Sul, chamado Posto Indígena de Toné. E estou aqui para apresentar uma série de 3 programas a respeito de Cândido Mariano da Silva Rondon, o nosso Marechal Rondon. Neste primeiro programa vamos falar sobre Rondon, suas origens desde Mimoso, no Pantanal do Mato Grosso, até o seu ingresso no Exército Brasileiro, o pensamento positivista e as expedições pelo interior do Brasil. Um dos homens mais extraordinários que o Brasil já produziu, nasceu no coração do país, na localidade de Mimoso, no Pantanal Norte Mato-Grossense, em maio de 1865. Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. Cândido Mariano da Silva Rondon, brasileiro, único. Certamente nenhum brasileiro tenha feito tanto pelo Brasil quanto o Marechal Rondon. É também um dos vultos contemporâneos de nossa história mais lembrados e discutidos através de livros, teses acadêmicas e trabalhos audiovisuais. Apesar disso, Rondon permanece pouco conhecido pelas novas gerações de brasileiros. Com 93 anos de idade, Rondon morreu no Rio de Janeiro em 1958. Deixando uma obra monumental em várias áreas fundamentais para a formação da nação brasileira. Ele morreu de mão na minha mão. Eu senti as veias do Rondon velho pulsarem e enfraquecerem na minha mão, mão na mão. E ele morreu dizendo as diretivas positivistas: os vivos são cada vez mais dirigidos pelos mortos. Ele morreu dizendo as diretivas do catecismo positivista. O túmulo dele está lá com a máxima sagrada do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Incomparável jardim da natureza, emoldurado de verdes morrarias, adornado de altaneiros, buritizais e densas cordilheiras de cambarazais, circundado de volumosas baías que escoam para o rio Ibitiraí, o Pantanal do Mimoso, bucólica localidade em que nasci, é o rincão pastoril mais belo da terra de Antônio João, do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Nossa jornada se inicia exatamente na terra natal de Rondon, em Mimoso, onde fomos recebidos pelo casal Carlos Reiners e Nercina Silva, professores responsáveis pela Escola Santa Claudina, construída pelo Marechal em 1948. Quantas visitas ele fez aqui, depois que inaugurou a escola? Ele nunca deixava de vir aqui, né? E o nome da escola é Claudina, em homenagem à mãe dele. Rondon, ele morou aqui até quando tinha 7 anos de idade. Onde construiu a escola, era a casa do pai dele, onde ele nasceu, né? O povo daqui. Nossos anfitriões nos levaram a um casal de descendentes de Rondon que ainda vivem em Mimoso. Minha mãe, que era... não sei se era sobrinha também. Da mãe do Cândido Mariano. Era sobrinha. É, sobrinha. Meu avô chamava João Mariano. Era irmão do Cândido Mariano velho, pai do Cândido Mariano. Mais novo. Mais novo. A última vez que ele veio aqui,
Ele queria rever os velhos amigos, os índios que trabalharam com ele, que venceram o concurso na travessia do Pantanal, na implantação da linha telegráfica. E dentre esses índios tinha um que ele dedicava muito afeto, muito amor, muito carinho, porque era o sangue dele, e passou 50 anos trabalhando com ele. Esse índio chamava-se Oarine Ecureu, e o apelido era Cadete. E o Rondon queria vê-lo pela última vez, sabendo que a morte estava se aproximando, e o SPI naquela época mandou reunir os bororos do Rio São Lourenço, do Corgo Grande e outros postos indígenas e levar até Mimoso. E Cadete disse a ele: ô Rondon, você tá velho, muito velho, vem pra cá, acaba de envelhecer aqui, morre conosco, só Bororo tem competência para enterrar você, Rondon, vem pra cá, que nós é que podemos enterrar você. Vamos fazer o seu funeral maior Bacururu, que é o funeral Bororo. E o Rondon pacientemente explicava para ele: Cadete, eu não posso. Nós convivemos juntos 50 anos, mas a minha família está no Rio de Janeiro, todos estão enterrados lá. E um dia estava eu no Rio, dirigi o Museu do Índio, quando o Rondon me chama à casa dele e mostra o telegrama. O Cadete é que tinha morrido. E era o telegrama para ele ir, ele devia ir como um bororo, todos os bororos tinham que ir, assistir o cerimonial fúnebre do Cadete. Então ele disse: não, Darcy, vai você, eu não posso, nessa idade, eu não posso ir lá participar disso. Vai, filma tudo e traz para eu ver. Então o Rondon gravou um texto lindíssimo em Bororo, que era mais ou menos assim: vejam, olhem para ele, ele é fulano, olhem bem para ele, ele está olhando para vocês, é com meus olhos, eu estou olhando para vocês. Olhem o ouvido dele, estão vendo a orelha dele? Ele é minha orelha, ele está ouvindo, é o meu ouvido que está ouvindo. A boca, olhem para a boca dele, ele vai falar, sou eu que estou falando para vocês. Ele deve ir aí, eu estou muito fraco, não posso ir ao cerimônio do Cadete, ele está aí. Olhem bem para ele, sou eu. Acho que isso o vovô nos ensinou sempre desde pequenas. Ele que tinha uma origem bororo, terena, esse amor pelo povo indígena, né? Pelos povos indígenas, esse respeito que ele teve por todos os povos ao longo do seu percurso da linha telegráfica, a grande preocupação que ele tinha de conhecer esses povos, de respeitar as culturas, de defender esses povos. Desde cedo, Rondon procurava superar os desafios que se apresentavam em sua vida. Menino pobre, saído do Pantanal mato-grossense, criado pelo tio, foi aos 8 anos estudar em Cuiabá e de lá, com obstinação, conseguiu ser admitido na Escola Militar do Rio de Janeiro. Marechal Rondon, ele foi um soldado a vida inteira, mas cumprindo a missão de soldado e mercê das qualidades, mercê da sua personalidade muito singular, ele passou além da tarefa militar, das missões que lhe eram impostas pelos regulamentos militares, pelas ordens militares, e se transformou num dos brasileiros mais ilustres do século passado. Ele era um sujeito profundamente legalista, tinha um respeito quase religioso pela lei e pelas instituições nacionais. E Rondon era um positivista ortodoxo, porque era membro aqui da igreja. Positivista ortodoxo era aquele que aceitava em sua totalidade a doutrina de Augusto Comte. Ele foi iniciado no positivismo por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, fundador da República Brasileira, nos tempos em que Rondon foi aluno de Benjamin Constant na escola militar. Apesar de nunca ter feito conferência aqui, ele não deixava de assistir. Ele sempre assistia às conferências. Ele vinha, sentava mais para o fundo da nave da igreja, modestamente, aqui do lado da direita. E era um membro da igreja que
assíduo à frequência da igreja. Rondon, estudioso e esforçado, elegeu como ídolos e modelos a serem seguidos alguns vultos da nossa história. Entre eles, Marechal Floriano, José Bonifácio, Benjamin Constant e Gomes Carneiro. Este último nomeia Rondon, ainda como alferes aluno, seu ajudante na comissão das linhas telegráficas em 1889. Em 1890, Rondon, com apenas 25 anos, já é segundo-tenente, com o título de engenheiro militar e o diploma de bacharel em matemática e ciências físicas e naturais. Cheguei em Mato Grosso em 1890, logo depois da proclamação da República, e vem construir as linhas telegráficas de Cuiabá ao Araguaia. Esse é o primeiro trabalho dele em Mato Grosso. Ele chega aqui em 1890 como ajudante do general Gomes Carneiro, né? E nessa primeira fase, essa primeira linha, ela vai ligar Cuiabá ao Rio de Janeiro através de Goiás. Esta linha tem cerca de 500 quilômetros, né? E isso aqui é feito em um ano. E durante 8 anos ele vai ser encarregado pelo governo federal de reconstruir essas linhas e construir uma estrada que ligasse o Mato Grosso a Goiás e de Goiás ao Rio de Janeiro. Em 1900 ele é chamado ao Rio de Janeiro e é contratado para fazer aquilo que parecia impossível, que é a construção das linhas telegráficas de Cuiabá até a fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Várias tentativas já tinham sido feitas no sentido de construir essa linha e todas tinham fracassado. Em 1906 ele conclui esse trabalho e em 1907 ele é convidado para a construção das linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. Em 8 anos, entre 1907 e 1915, Rondon inaugurou 25 estações telegráficas e construiu 2.268 quilômetros de linhas, das quais 1.500 em terras desconhecidas. Catalogou cerca de 24 mil exemplares de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Determinou mais de 200 coordenadas geográficas e travou contato com 65 tribos indígenas. Este contato com os povos indígenas faz com que Rondon crie os alicerces necessários para a implantação de uma política indigenista oficial. O progresso deveria respeitar os povos indígenas e seu habitat natural, com seus costumes e tradições. Rondon passa então a ser o mais árduo defensor dos direitos dos povos indígenas. Rondon tinha consciência da importância de sua obra para a posteridade. Nesse sentido, ele se preocupou em registrar de todas as maneiras possíveis e impossíveis o resultado de suas expedições. Ele sempre se fez acompanhar de fotógrafos e cinegrafistas que deixaram um acervo monumental e avançado para a época. O Major Tomás Reis, componente da equipe de Rondon, foi na verdade um cineasta pioneiro, incumbido que foi de registrar para o cinema as expedições do Marechal, com equipamentos de última geração adquiridos na Europa. Os filmes da Comissão Rondon chegaram mesmo a ser exibidos nas salas de cinema com grande sucesso comercial, que contribuiu para arrecadar fundos para novas expedições. Ele foi capaz de perceber que a fotografia e o cinema dariam visibilidade à sua obra. Essa visão mercadológica de Rondon fez com que seu trabalho corresse mundo, o que levou o ex-presidente americano e naturalista Theodore Roosevelt a procurá-lo para realizar uma expedição que ficou conhecida como Expedição Roosevelt-Rondon. Outra contribuição fundamental para o desenvolvimento do país foram as demarcações territoriais, sobretudo no estado do Mato Grosso e suas fronteiras nacionais e internacionais. Os levantamentos cartográficos realizados por Rondon permanecem atuais até hoje. Ele fez um trabalho completo que hoje só via satélite para fazer. Completamente diferente. Veja bem que há poucos dias tiveram aqui comigo o pessoal do projeto Radan. E vieram conferir este mapa com o projeto Rondon. Eles pediram que colocaram o mapa na prancheta e pediu que determinasse um ponto no mapa do Rondon, qualquer um ponto que eu escolhesse para conferir no mapa do Radan. Então eu falei, bom, vamos pegar este ponto aqui, a barra
do Juruena com o rio Telespires, que divide Amazonas, Pará e Mato Grosso. Então eles projetaram lá e nós conseguimos, na escala, mapear. A diferença que deu da confluência destes dois mananciais para o Radam foi simplesmente de 7 metros. Ele podia errar, de acordo com o cálculo de engenharia, 4 por 1000. Em 1000 metros, 4 metros. Ele errou na distância de quase 500 quilômetros, errou 7 metros. A perfeição. Até hoje, eles acham que aquilo talvez nem foi Rondon que fez, foi uma alma do outro mundo, que é impressionante o trabalho dele. Em 1936, o Congresso Mundial de Geografia resolve homenagear Rondon, batizando com seu nome o Meridiano 52, que atravessa o Brasil Central. É isso aqui, ó. Ele passa pegando aqui, ó, Pará, Amapá, tá? Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande, Paraná, Rio Grande do Sul. No segundo programa, a política indigenista oficial, nascida da visão humanista de Rondon.